Toda fortuna tem um endereço. E ela chega sempre no minuto em que você ia desistir. Imagina um cara cavando um túnel no escuro. Ele cava há meses. As mãos estão destruídas. Cada golpe de picareta dói mais que o anterior. Ele olha para trás e vê quilômetros de pedra quebrada. Olha para frente e vê mais pedra. Nenhum sinal de que está perto. Nenhuma pista de que aquilo vai dar em algum lugar. E aí ele para. Limpa o suor. Larga a ferramenta. Dá meia volta e vai embora. Do outro lado da parede, a 90 centímetros de onde ele parou, tinha ouro suficiente para pagar tudo o que ele sonhou na vida inteira. 90 centímetros. Isso não é uma metáfora bonita que eu inventei. Isso é um padrão que se repete na vida real com uma frequência que deveria assustar qualquer pessoa que está pensando em desistir de alguma coisa agora. E é sobre esse padrão que a gente vai conversar hoje, porque existe um momento exato em que a riqueza decide entrar na vida de alguém. Um ponto específico. E esse ponto tem sinais que aparecem antes. Sinais externos, visíveis, concretos, que a maioria das pessoas não reconhece. Pior, a maioria das pessoas interpreta esses sinais como prova de que deveria parar, quando na verdade são prova de que deveria acelerar. Você entender o que eu vou te explicar nas próximas meia hora, você nunca mais vai olhar para a dificuldade do mesmo jeito. Vamos lá. A primeira coisa que você precisa entender é que riqueza não é riqueza é um. E todo processo tem fases. A fase que ninguém te conta é a do meio. Todo mundo conhece o começo. Aquela empolgação de quando você descobre uma oportunidade, tem a ideia, começa o projeto. Tudo é novidade. A energia está alta, cada pequeno resultado parece uma vitória monumental. E todo mundo conhece o final. O cara bem-sucedido dando entrevista, contando como construiu o negócio, mostrando os números. A foto na capa da revista. O vídeo no YouTube com milhões de visualizações. Mas entre o começo empolgante e o final glorioso, existe um vale escuro, silencioso e brutal, onde a maioria das pessoas morre. Nesse vale, você trabalha e não vê resultado. Investe e não vê retorno. Acorda cedo, dorme tarde, faz tudo o que deveria fazer e os números mal se mexem. As pessoas ao redor começam a duvidar. Sua família pergunta quando você vai arrumar um emprego de verdade. Seus amigos param de perguntar como está o projeto porque já cansaram de ouvir que está quase. Esse vale é a fase mais perigosa da construção de riqueza. Não porque as coisas estão dando errado, mas porque parece que estão. A diferença entre parecer e ser é tudo nessa história. Eu vou te dar um exemplo que deixa isso claro. Pensa no bambu chinês. Você planta a semente, rega, cuida, e nos primeiros 4 anos não acontece nada visível. Nada. A planta não sai da terra, não brota, não dá sinal de vida. 4 anos regando uma semente invisível. Aí no 5º ano, em 6 semanas, o bambu cresce 25 metros. 25 metros em 42 dias. Agora me responde, o bambu cresceu em 6 semanas, 5 anos. Óbvio. Durante aqueles 4 anos sem resultado, a raiz estava se espalhando, estava criando uma base subterrânea monumental. Uma base que ia permitir aquele crescimento absurdo quando chegasse a hora. Se alguém tivesse arrancado a semente no 3º ano, achando que não ia dar em nada, teria destruído uma planta de 25 metros. Sem saber. Agora troca bambu por negócio. Troca raiz por reputação, por conhecimento acumulado, por relacionamentos construídos, por habilidades desenvolvidas. Troca os 4 anos subterrâneos pelo tempo em que você trabalha sem ver resultado. É a mesma dinâmica. O problema é que ninguém te mostra o bambu antes de ele brotar. Ninguém te mostra a fase invisível. Você só vê o cara que já explodiu. Então você compara o seu subterrâneo com o acima do solo dele e conclui que está fazendo algo errado. Você não está fazendo nada errado. Você está na fase que todo mundo que ficou rico passou. A fase que ninguém filma, ninguém posta, ninguém celebra. A fase que separa quem chega de quem desiste. Agora eu preciso te falar sobre os sinais, porque o vale não é só escuridão. Ele tem sinais, e esses sinais te dizem exatamente onde você está no processo. O primeiro sinal de que você está perto da virada é o mais contra-intuitivo de todos.
tudo piora. Parece piada, mas não é. Antes de melhorar drasticamente, tudo piora. A pressão aumenta. Os problemas se multiplicam. As coisas que funcionavam param de funcionar. Parece que o próprio mundo está conspirando contra você. Eu chamo isso de pressão pré-explosão. Pensa numa panela de pressão. O que acontece nos minutos antes da comida ficar pronta? A pressão sobe, a panela treme, o barulho aumenta. Se você não soubesse como uma panela de pressão funciona, acharia que ela está prestes a explodir. Desligaria o fogo, abriria a válvula e a comida ficaria crua. A maioria das pessoas faz exatamente isso com seus projetos, seus negócios, suas vidas. Quando a pressão aumenta, elas desligam o fogo, recuam, jogam seguro e ficam com a comida crua, com um projeto que quase deu certo, um negócio que quase decolou, uma vida que quase mudou. Eu vi isso acontecer com um empresário de Campinas. O cara tinha uma empresa de software pequena, 4 anos construindo. Os primeiros 3 anos foram razoáveis. Crescimento modesto, nada espetacular. No 4º ano, tudo desandou de uma vez. Perdeu o maior cliente, que representava 30% do faturamento. Um sócio saiu levando parte da equipe técnica. O servidor principal caiu e perdeu dados de semanas. Tudo em menos de 60 dias. Qualquer pessoa olhando de fora diria: acabou. Fecha as portas. Corta suas perdas e vai procurar emprego. O cara ficou, não porque tinha certeza de que ia dar certo, mas porque ele olhou para os números e percebeu uma coisa que ninguém mais viu. Os clientes que restaram estavam usando o software mais do que nunca. A retenção estava em 97%. O produto era bom. O problema não era o negócio, era a fase. 6 meses depois, uma empresa grande ofereceu 45 milhões de reais para comprar a empresa dele. 45 milhões. Se ele tivesse desistido naquele momento de pressão máxima, teria jogado fora 45 milhões de reais. E sabe o que é mais doido? Ele me disse depois que quase desistiu. Quase. Teve uma noite que ele ficou com a carta de demissão escrita. Acordou no dia seguinte e jogou fora. A distância entre 45 milhões e zero foi uma noite de sono. Então, quando eu digo que tudo piora antes de melhorar, não é frase de coach. É padrão observável. É mecânica. A pressão aumenta porque o sistema está sendo forçado a mudar de nível. E mudança de nível exige energia. Exige caos temporário. Exige destruição do que era para dar espaço ao que será. Se sua vida está ficando mais difícil, justo agora que você está se esforçando mais do que nunca, presta atenção. Pode não ser sinal de fracasso. Pode ser pressão pré-explosão. O segundo sinal é quando resultados antigos começam a voltar de formas inesperadas. Aquele contato que você fez 2 anos atrás e nunca deu nada, de repente te liga com uma proposta. Aquele conteúdo que você publicou 6 meses atrás e ninguém viu, de repente alguém compartilha e viraliza. Aquele conhecimento que você adquiriu num curso que achou inútil, de repente é exatamente o que um cliente precisa. Coisas do passado começam a se conectar no presente de formas que você não planejou. Isso não é coincidência, é acumulação. Funciona assim. Cada ação que você toma é como jogar uma semente. A maioria das sementes não brota. Parece desperdício. Você faz 100 contatos, 3 respondem. Você publica 30 vídeos, 2 performam. Você vai em 10 eventos, conhece uma pessoa útil. Mas as sementes que não brotaram não morreram. Elas estão lá, dormentes. E quando o solo, quando você muda, quando o mercado muda, quando as circunstâncias mudam, algumas dessas sementes acordam. E quando várias acordam ao mesmo tempo, parece mágica. Parece que o mundo resolveu te dar tudo de uma vez. Não é mágica. É o efeito cumulativo de centenas de ações que você achou que não tinham dado resultado. Eu conheço um corretor de imóveis que trabalhou 3 anos sem fazer uma venda grande. 3 anos. Atendia cliente atrás de cliente. Mostrava imóvel atrás de imóvel. Fazia follow-up religiosamente. E os clientes compravam com outro corretor, ou não compravam, ou sumiam. Ele quase desistiu dezenas de vezes. No 4º ano, em um único trimestre, ele fechou 7 vendas de alto padrão. 7.
O total de comissão daqueles 3 meses pagou mais do que ele tinha ganhado nos 3 anos anteriores juntos. Quando eu perguntei o que tinha acontecido, ele me disse uma coisa que eu nunca esqueci. Nada aconteceu. Foram os mesmos clientes. Alguns deles eu estava namorando há 2 anos. Eles simplesmente ficaram prontos ao mesmo tempo. 2 anos de sementes brotando ao mesmo tempo. Se você está vendo coisas do passado voltando de formas inesperadas, não ignora. Esse é o sinal de que sua acumulação está atingindo massa crítica. A explosão está perto. O terceiro sinal é uma mudança no tipo de problema que você enfrenta. No começo da jornada, seus problemas são básicos. Como conseguir o primeiro cliente? Como pagar as contas do mês? Como fazer o produto funcionar? Problemas de sobrevivência. Quando você está perto da virada, os problemas mudam de natureza. Em vez de como conseguir clientes, você enfrenta como atender todos esses clientes. Em vez de como pagar as contas, você enfrenta como organizar esse fluxo de caixa que ficou complexo. Em vez de como fazer funcionar, você enfrenta como escalar o que já funciona. A mudança é sutil, mas fundamental. Você sai de problemas de escassez para problemas de crescimento. E a maioria das pessoas não percebe essa transição. Elas continuam tratando problemas de crescimento como se fossem problemas de escassez. Continuam no modo sobrevivência quando já deveriam estar no modo expansão. É como um piloto que continua tentando decolar quando o avião já está no ar. Ele está tão acostumado a empurrar a alavanca para frente que não percebe que precisa nivelar e estabilizar. Se seus problemas mudaram de tipo, se você saiu de não tenho o suficiente para não consigo gerenciar o que tenho, presta atenção. Você pode estar mais perto do que imagina. O quarto sinal é quando pessoas que estão onde você quer chegar começam a te notar. Não estou falando de networking forçado. Não estou falando de você ir atrás de gente grande e pedir mentoria. Estou falando do contrário. Elas vêm até você. Um empresário maior que você te convida para um café. Alguém do seu mercado te indica para um projeto. Uma pessoa que você admira comenta algo que você publicou. Isso acontece porque a frequência muda. Quando você está genuinamente no caminho, as pessoas que já percorreram aquele caminho reconhecem os sinais em você. Elas veem em você algo que a maioria não vê e se aproximam, não por caridade, mas por reconhecimento. Eu lembro de um cara que tinha uma loja virtual pequena. Faturava uns 15 mil por mês. Trabalhava sozinho da sala de casa, ninguém sabia que ele existia. Aí um dia, ele recebe uma mensagem de um dos maiores distribuidores do nicho dele. O cara tinha visto os anúncios da loja virtual e queria propor uma parceria exclusiva. Distribuição direta, preço diferenciado, condição que normalmente só loja grande consegue. O dono da loja quase não respondeu. Achou que era golpe. Quem é que oferece parceria exclusiva para uma loja de 15 mil de faturamento? Respondeu por curiosidade. Era real. Fechou a parceria. Em um ano estava faturando 200 mil por mês. Quando pessoas maiores que você te procuram, não é acidente. É sinal de que seu trabalho está emitindo uma frequência que só quem está naquele nível consegue captar. Se isso está acontecendo com você, se gente que você não esperava está aparecendo, não descarta. Investiga. Porque esse é um dos sinais mais claros de que o ponto de virada está próximo. O quinto sinal é o mais sutil e o mais poderoso. É quando o tempo entre esforço e resultado começa a encurtar. No começo, você trabalha um mês para conseguir um resultado pequeno, depois trabalha um mês para conseguir um pouco maior. A curva é quase plana. Parece que o esforço e o resultado estão desconectados. E aí, sem aviso, os resultados começam a chegar mais rápido. O que levava um mês agora, leva uma semana. O que levava uma semana, agora, leva um dia. Isso é o sinal de que a acumulação atingiu o ponto de virada. A massa crítica foi alcançada. O sistema ganhou momento. Pensa numa bola de neve descendo a montanha. No começo ela é pequena e lenta. Cada metro que ela percorre adiciona um pouco de neve. Ela cresce devagar. Tão devagar que parece que nunca vai ser grande. Mas a coisa é exponencial. Quanto maior ela fica, mais neve ela captura por metro. E quanto mais neve ela captura,
mais rápido ela cresce. E quanto mais rápido ela cresce, mais neve ela captura. Em algum ponto, a bola que você empurrava morro abaixo com esforço começa a rolar sozinha. E aí não tem como parar. Esse é o ponto. Esse é o momento exato em que a riqueza decide entrar. Não é um momento místico. Não é o universo te recompensando. É física. É a consequência matemática de acumulação consistente, atingindo massa crítica. E tem um detalhe crucial. Esse ponto sempre fica logo depois do momento de máxima dor. Sempre. Porque a máxima dor é o que filtra. É o teste final. A pergunta que a vida te faz antes de te entregar o que você pediu: você quer mesmo isso? Quer a ponto de aguentar isso aqui? Se a resposta for sim, não da boca para fora, mas demonstrada pela ação de continuar quando tudo dentro de você grita para parar, o ponto de virada aparece. Eu sei que isso pode soar como papo motivacional, mas eu preciso te mostrar o mecanismo por trás disso para você entender que não é fé, é mecânica. Quando você continua agindo durante a dor, 3 coisas acontecem ao mesmo tempo. Primeiro, você elimina a concorrência, porque 90% das pessoas param nesse ponto, literalmente. Cada dia que você continua, enquanto outros desistem, você ganha espaço de mercado, visibilidade e posição, sem fazer nada de especial, só por não parar. Segundo, você acumula competência acelerada. É nos momentos de pressão máxima que você aprende mais rápido. Teu cérebro entra em modo de sobrevivência e absorve informação numa velocidade que não consegue em tempos tranquilos. Os 6 meses mais difíceis de um negócio ensinam mais que 5 anos de faculdade. Terceiro, você constrói reputação de confiabilidade. As pessoas que estão te observando, clientes, parceiros, investidores, mercado, notam quem fica quando as coisas apertam. Essa reputação tem um valor absurdo e só pode ser construída de uma forma: ficando quando é difícil. Esses 3 efeitos se somam. E o resultado é que, quando a fase de pressão passa, e ela sempre passa, você está em uma posição radicalmente diferente de quando entrou. Menos concorrência, mais competência, mais reputação. É isso que cria a explosão. Não é mágica. É o resultado estrutural de ter sobrevivido ao vale. Agora, se você está no vale neste momento, eu preciso te dar algo prático, porque saber que o ponto de virada existe não é suficiente se você não souber como sobreviver até chegar lá. Eu estruturei isso em algo que eu chamo de protocolo de travessia. São ações concretas que você pode fazer hoje para aumentar suas chances de chegar do outro lado. A primeira ação é brutal, mas necessária. Corta tudo que não é essencial. No vale, você não tem energia sobrando. Cada gota de combustível importa. Então, tudo que não está diretamente conectado ao seu objetivo principal precisa ser eliminado ou pausado. Projetos paralelos, obrigações sociais que drenam, compromissos que você mantém por educação, hobbies que consomem tempo sem recarregar sua energia. Corta, sem culpa. Temporariamente. Você não está sendo egoísta. Está sendo estratégico. Quando atravessar o vale, você retoma o que quiser. Mas agora, cada hora importa. A segunda ação é medir o invisível. No vale, os resultados visíveis são escassos. Se você só olhar para a receita, para número de clientes, para seguidores, vai achar que está parado. E essa sensação de estagnação é o que mata. Então você precisa criar métricas para coisas que normalmente não são medidas. Quantos contatos novos você fez essa semana? Quantas habilidades você praticou? Quantos processos você melhorou? Quantas sementes você plantou? Essas métricas invisíveis são o equivalente de medir a raiz do bambu embaixo da terra. Você não vê a planta, mas sabe que a raiz está crescendo. E isso te dá evidência, não fé, evidência, de que o processo está funcionando. Eu fiz um material onde organizei tudo isso de forma detalhada. Um mapa completo de como atravessar o vale e reconhecer cada sinal do ponto de virada. Está ali no primeiro link da descrição. O que eu estou falando aqui faz sentido para você? Vale dar uma olhada. Mas continua comigo agora, porque a terceira ação é a mais importante. A terceira ação é se cercar de prova. No vale, sua cabeça vai te sabotar.
Vai te dizer que não está funcionando, que todo mundo faz melhor, que você deveria ter seguido outro caminho. Essa voz na sua cabeça não é verdade. É mecanismo de proteção. Seu cérebro quer te tirar do desconforto. E a forma mais fácil de tirar alguém do desconforto é convencer essa pessoa a desistir. Para combater isso, você precisa de prova. Prova concreta de que o caminho funciona. Procura pessoas que já passaram pelo que você está passando e chegaram do outro lado. Não para pedir conselho, para ver que é possível, para que a existência delas desminta a voz na sua cabeça. Quando você está no vale e sua cabeça diz, isso não funciona, você precisa poder apontar para alguém e dizer, funcionou para ele. Ele estava na mesma situação que eu. Ele continuou. E funcionou. Isso não é motivação. E evidência é mais forte que emoção. Quarta ação. Registra a dor. Parece doido, mas escuta. Pega um caderno. Pode ser digital, pode ser físico. E todo dia que for difícil, escreve. O que aconteceu? O que você sentiu? O que pensou em fazer, mas não fez? Não para se lamentar, para criar um registro, porque quando você atravessar o vale, e você vai atravessar, esse registro vai ser a coisa mais valiosa que você tem. É a prova da travessia. É o que vai te impedir de esquecer de onde você veio. E é o que vai te dar força quando o próximo vale aparecer, porque sempre tem um próximo. Os empresários mais bem-sucedidos que eu conheço têm esse registro. Alguns chamam de diário, outros de registro de guerra. O nome não importa. O que importa é a prática. Quando você olha para trás e lê o que escreveu num dia em que ia perder tudo e vê que não perdeu, algo muda na sua programação interna. Você começa a internalizar, não como conceito, mas como experiência vivida, que as coisas que parecem o fim raramente são o fim. E essa internalização te torna inabalável. Quinta ação. Define o número. No vale, tudo é nebuloso. Você não sabe se está perto ou longe. Não sabe se está indo bem ou mal. Essa falta de clareza é paralisante. Então, define um número, um critério objetivo de sucesso. Quanto dinheiro você precisa faturar por mês para considerar que o vale acabou? Quantos clientes? Qual número específico representa a virada? Não importa se o número for arbitrário. O que importa é que ele existe, porque com um número definido, cada dia no vale tem uma métrica. Você não está mais tentando ficar rico, um conceito vago que não tem fim. Você está buscando um número específico, e número específico permite medir progresso. Tem gente que fica anos no vale sem perceber que já saiu, porque nunca definiu o que era sair. Vivia numa narrativa perpétua de esforço sem destino. Define um número, escreve num papel, cola na parede, olha todo dia. Agora eu preciso te falar sobre uma armadilha que pega até gente experiente. A armadilha do falso vale. Nem todo sofrimento é pré-riqueza. Nem toda dificuldade é pressão pré-explosão. Às vezes, a coisa está dando errado porque está dando errado mesmo. E continuar não é coragem, é teimosia. Como diferenciar? 2 perguntas. Primeira, os fundamentos estão funcionando? Não estou perguntando se os resultados estão bons. Estou perguntando se o básico funciona. Se o produto resolve o problema que promete resolver. Se as pessoas que usam ficam satisfeitas. Se existe demanda real. Se os fundamentos estão sólidos e os resultados estão ruins, provavelmente é o vale real. Continue. Se os fundamentos estão quebrados, se o produto não funciona, se ninguém quer, se o mercado não existe, não é vale. É beco sem saída. E continuar num beco sem saída não é persistência, é negação. Segunda pergunta. Você está melhorando? Não em resultado, em capacidade. Você hoje é mais competente do que era há 6 meses? Sabe mais? Faz melhor? Toma decisões mais rápido? Se sim, o vale está te forjando. Está te preparando para o que vem. Mesmo que os números não mostrem, você está evoluindo. E uma pessoa em evolução constante inevitavelmente produz resultados crescentes. Se não, se você está repetindo os mesmos erros, usando as mesmas estratégias falhas, não aprendendo nada novo,
O vale não está te forjando, está te moendo. E tem uma diferença enorme entre ser forjado e ser moído. Forjar transforma ferro em aço. Moer transforma ferro em pó. Então, antes de decidir continuar, se pergunta: estou sendo forjado ou moído? Se estiver sendo forjado, aguenta. O outro lado vale a pena. Se estiver sendo moído, muda. Não desiste do destino. Muda a rota. Existe uma diferença brutal entre desistir do objetivo e desistir do caminho. O cara que para de cavar num ponto e vai procurar em outro lugar não desistiu. Ele ajustou a rota. O cara que volta para casa e nunca mais pega na picareta, esse desistiu. Nunca desiste do destino. Mas não tenha orgulho demais para mudar de caminho. Agora vou juntar tudo. O momento exato em que a riqueza decide entrar na sua vida não é aleatório. Ele é precedido por sinais. Sinais que estão acontecendo ao redor de você. Agora, se você souber ler. Pressão crescente. Resultados antigos voltando. Mudança no tipo de problema. Pessoas maiores te notando. Aceleração entre esforço e resultado. Se 3 ou mais desses sinais estão presentes na sua vida agora, você está mais perto do que imagina. E o que separa quem chega de quem desiste não é talento, não é dinheiro, não é sorte, não é contato. É a decisão de não parar no ponto em que tudo dentro de você grita para parar. Essa decisão é o filtro, é o teste, é a porta. E do outro lado dessa porta está tudo o que você quer. Toda fortuna tem um endereço, e ela chega sempre, sempre, no minuto em que você ia desistir, mas não desistiu. Não para. A gente se vê no próximo.